Fala pré-calouro, professor Éder aqui, e esse aqui é o meu canal, o Desobnubilando, e eu te convido a assistir a aula sobre polímeros, conceitos iniciais. Então, sem muita conversa, vamos em frente, porque atrás tem concorrente. De polímeros, conceitos iniciais bastante necessários para toda e qualquer prova do vestibular. Te adianto, todo polímero é uma macromolécula. Como assim, Éder? Todo polímero nada mais é do que, ou melhor dizendo, são macromoléculas, ou seja, são moléculas gigantescas. O que as caracteriza? Elevado peso molecular, ou seja, elevada massa molar. Mas fica a dica: todo polímero é uma molécula gigantesca, mas nem toda molécula gigantesca, uma molécula grande, é necessariamente um polímero. Gente, como assim? Todo polímero é uma macromolécula, mas nem toda macromolécula é um polímero. Então, o que é que diferencia um polímero de uma macromolécula que não é um polímero? O que caracteriza um polímero nada mais é do que a repetição de estruturas dentro da sua cadeia. Entendi? Não, Éder. Faça o seguinte, imagina clipes de papel. Cada clipezinho do papel é uma molécula. Quando eu pego um clipe e encaixo em outro, encaixo em outro, encaixo em outro e assim por diante, assim como os anéis de uma corrente, esses anéis de uma corrente, esses clipes dentro de um cordão de clipe, eles vão formar uma estrutura muito maior. Essa estrutura muito maior, ela é formada por uma repetição regular. Clipe, 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 ou anel de uma corrente, anel, 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 anel. Você não vai ter um clipe, anel, aí clipe. Isso aí não é uma estrutura que se repete. Uma estrutura que se repete vai dar origem a um polímero. Só que esse polímero que tem essa unidade repetitiva, eu quero que fique bem claro. Aquilo que dá origem aos polímeros são os monômeros. Lembre de mo de monômero, mo de molécula. As moléculas independentes, elas não são polímeros. Quando elas se unem para gerar uma molécula muito maior, muito gigantesca, aí eu tenho um polímero. Mas fique ligado que os polímeros eles podem ser nada mais, nada menos do que sintéticos, tais como plásticos, o plástico da nossa sacola de supermercado, por exemplo, o plástico que é confeccionado, o copinho de café, como também podem ser polímeros naturais, tais como as proteínas. As proteínas nada mais são do que polímeros que são formados através da união de ligações peptídicas. Tu colocaste aí pequenas moléculas, monômeros. O que quer dizer isso? Monômeros são as moléculas que ainda não se ligaram. Quando essas moléculas que não se ligaram ainda se unem através de uma pressão adequada, uma temperatura adequada e um catalisador às vezes necessário, essas moléculas, que é como seriam os clipes, quando esses clipes se unem uns aos outros, aí eu dou origem à minha macromolécula, que é o meu polímero. Tranquilo? Então, o que caracteriza um polímero é a repetição regular dentro da sua estrutura. Mas eu posso ter uma macromolécula que nem tem repetição, então não é polímero. Tranquilo? Vamos em frente. Dependendo do tipo de monômero que vai originar o polímero, eu posso ter um homopolímero ou posso ter um copolímero. Para ficar mais fácil a visualização, eu quero que você imagine que os polímeros nada mais são do que colares gigantescos de clipes. Clipe de papel. Vamos imaginar inicialmente que eu peguei um clipe de papel azul. Eu peguei um clipe, aí agora eu peguei milhares de clipes azuis. Quando eu liguei um clipe ao outro, eu comecei a polimerizá-los, ou seja, eu comecei a dar origem ao meu polímero. Esses clipes, quando não estavam ligados, eram os meus monômeros. Como eu vou juntar vários clipes iguais entre si, então eu vou originar um polímero através de monômeros, moléculas, mo de molécula, mo de monômero, através de monômeros do mesmo tipo. Todos são clipes azuis, todos são o mesmo tipo de molécula. Então eu teria um homopolímero formado por um único tipo, não é uma quantidade, é um único tipo. Exemplo, imagina aí que você tenha um clipe A de azul. Só que eu não vou pegar só um clipe, porque um clipe é uma molécula, é um monômero. Eu vou pegar N clipes, N monômeros, vários, 5.000, 10.000, 1 milhão. E esses clipes azuis, essa imensa quantidade, dependendo da pressão, da temperatura de um um catalisador, eles podem dar origem a a várias novas ligações covalentes, ligações formadas através de uma estrutura gigantesca.
Essa estrutura gigantesca nada mais é do que a união desses clipes azuis. É do que esse Nzinho vermelho aqui na parte de baixo. Esse N vermelho na parte de baixo nada mais é, claro, nada mais é do que o mesmo N que eu tenho antes da seta. Esse N vermelho nos reagentes é esse mesmo N nos produtos que eu tenho, só que esse N nos reagentes é coeficiente e esse N nos produtos ele quer dizer grau de polimerização. Ele está me dizendo quantas vezes esse A que está dentro do parêntese, quantas vezes esse A se repete? 1 milhão, 5 mil, 10 mil vezes. Então esse N é o grau de polimerização. Quero chamar a tua atenção para uma coisa. Esse A dentro do parêntese, ele não é monômero. Monômero era antes de ele reagir com outros para originar o polímero. Esse A é a unidade que se repete. Por exemplo, o meu clipe azul é o meu monômero. Quando eu ligo o meu clipe azul a vários outros clipes azuis, ele agora não é mais monômero. Ele agora é uma parte de um todo que se repete. Então essa parte de um todo que se repete é o meu mero. Porque o nome polímero quer dizer poli, muitos meros, partes. Então essas partes que se repetem, esses meros, são esses clipes azuis que estão dentro do meu colar. Ou seja, isso que aparece representado por um parêntese ou por um colchete, nada mais é do que a representação do polímero. Então quer dizer que o meu polímero aqui, ó, você está observando aí no membro dos produtos, é formado por esse A dentro do parêntese. E esse N diz a mim quantas vezes esse A se repetiu. 1 milhão, 500 mil vezes, não me importa. Que fique claro. Quando os monômeros interligam-se uns aos outros, independentemente se eles são copolímeros ou homopolímeros, eles vão originar ligações covalentes. Tranquilo? Éder, homopolímero entendi que vem de um tipo de monômero. E o que é um copolímero? É quando vem por mais de um tipo de monômero. Éder, não seria melhor dizer heteropolímero? Eu sei, mas é uma questão aí histórica da IUPAC. Eu não tenho nada a fazer sobre isso. Mas os copolímeros são polímeros que não são formados por somente um tipo de monômero. Agora já seria, por exemplo, um colar feito de clipes azuis e clipes brancos, por exemplo. Por isso que eu represento agora Na mais Nb, N moléculas de A reagindo com N moléculas de B. Dependendo da pressão, temperatura, catalisador, esse A vai se ligar a esse B através de uma ligação covalente e essa ligação vai ser a ligação AB. E perceba que aqui agora, você está vendo depois da seta, esse N vermelho quer dizer o grau de polimerização. Vai me dizer quantas vezes esse AB vai se repetir. A gente não fixou de que A era de um clipe azul e B de um clipe branco? Então eu vou ter um cordão agora. Clipe azul, clipe branco. Clipe azul, clipe branco. Clipe azul, clipe branco. Então tem uma unidade que se repete. Azul, branco, azul, branco, azul, branco. Então eu vou contar quantas vezes isso tem? Não, eu represento por N, que é para dar aquela ideia muito gigantesca. Tranquilo? Então copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo de monômero. Quando eu venho a partir de um único tipo, eu sou homopolímero. Beleza? Vamos em frente. Tipos de copolímeros que eu acabei de falar, aquele tal de AB, eu posso ter copolímeros alternados, como assim? Eu posso imaginar um cordão formado por clipes azul, branco, azul, branco, azul, branco, azul, branco, ou seja, uma alternância. Tranquilo? Mas eu também posso imaginar um copolímero totalmente aleatório. Entregue nas mãos de uma criança clipes azuis e clipes brancos e peça para ela montar, por exemplo, um cordão. Se ela conseguir montar o cordão, talvez você não consiga enxergar uma regularidade. Você vai ver que ela colocou talvez um clipe branco, seguido de 2 clipes azuis, depois de um clipe branco, aí um azul, 3 clipes brancos, um azul, 2 clipes brancos, ou seja, não tem lógica nenhuma, não tem uma alternância. Então isso é chamado de copolímero aleatório. Lembrando que esse A e B são moléculas diferentes entre si. Eu também posso ter um copolímero em blocos. Como assim, Éder? Blocos de clipes azuis, blocos de clipes brancos, blocos de clipes azuis, blocos de clipes brancos. E assim por diante. Tranquilo? Isso é muito difícil cair em prova do Enem. Pode ser que caia muito mais na prova do ITA e do IME. Mas na prova do Enem eu não vou me abster de falar isso para você. Pode ser que caia. Tranquilo? Tipos de polímeros. Isso aqui é a parte mais importante. Essa aqui é aquela que você deve guardar isso aqui no cós da calça e levar para o dia da prova.
antes que prossigamos, ao final dessa aula, se você estiver gostando desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, compartilha rumo aos 2.000 inscritos. Eu quero agradecer já aqui desde o início aos mais de 1.200 alunos que estão aqui prestigiando nosso canal. E eu quero avisar vocês que eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, eu vou deixar um link que você vai acessar. E esse link vai para um jogo. Jogo? Um jogo com questões sobre o que eu estou acabando de falar ou que eu ainda vou falar. Eu quero ver como é que vai ser o seu desempenho e me dê um feedback se você gostou dessa aula e também do jogo. Tranquilo? A química ela pode ser muito mais divertida do que você imagina. Vamos lá. Eu posso ter polímeros de que tipo? Termoplásticos ou posso ter termofixos. Isso para a prova do Enem é tipo de mega importância. Prova do ITA e do IME não deixa de ser. O que são termoplásticos? Nada mais são do que polímeros que você pode aquecer e remodelá-los. Ou seja, eles são moldáveis. Eles ficam molengas antes de derreter. Na hora que eles vão ficando molengas, vão amolecendo, você pode dar novas formas. Então, se você pode dar novas formas, esse polímero ele pode ser reciclado. Olha o que eu estou dizendo. Esse polímero que é reciclável, ele pode ser enviado para a indústria e na indústria sofrer um processo de reciclagem. Você não recicla em casa, você talvez reutiliza. Reciclar demanda processo industrial. Mas veja que eu anotei aí, ó, o fato de serem recicláveis não implica dizer que eles têm que ser reciclados. Negativo. Vou te mostrar. Ó. Inclusive, coincidentemente, eu tenho aqui comigo ó, um exemplo de um polímero. O poliestireno, o isopor. O poliestireno, o isopor, ele é um polímero termoplástico. O que quer dizer que, se eu quebrar esse polímero bem aqui, esse isopor, eu posso mandar para a indústria e reciclar. Só que fica mais barato eu comprar uma nova folha do que, por exemplo, eu reciclar. Eu quero que você entenda que nem tudo que é reciclável, economicamente é viável reciclar. Exemplo, isopor. É mais fácil produzir um novo isopor do que reciclar. É muito mais barato. Mas eu posso ter também os termofixos. Cuidado. Os termofixos nada mais são do que polímeros que, infelizmente, não podem ser moldáveis. Ou seja, eles não podem ser reciclados. Eu posso reutilizá-los. Porque, fica a dica, os termoplásticos, quando você os aquece, eles vão ficando molengas, que é para dar tempo de você remodelá-los. Aí você resfria, aí eles ganham um novo formato. Tranquilo. Os termoplásticos eu posso aquecer, eles vão ficando molengas. Se eu continuar aquecimento, eles vão sofrer fusão. Aí talvez lá na frente eles entrem em combustão, queimem. Os termofixos, infelizmente, quando eu os aqueço, eles só vão ficar quentes, não amolecem, não entram em fusão, mas logo entram em combustão. Ou seja, os termofixos que não são recicláveis, que eles vão direto para o aterro sanitário, os termofixos ou termorrígidos são polímeros que, infelizmente, eles entram em combustão antes que se amoleçam. Ou seja, eles queimam antes que amoleçam. Não entende não. Cabo da panela, que é feito de baquelite, que é um polímero. Se você não colocar a panela direitinho no fogo do fogão, você vai perceber que se o cabo da panela ficar um pouquinho mais próximo à chama ali do fogo, você vai perceber que com o tempo vai ficar quente, claro, mas ele vai começar a pegar fogo. Ele não derrete. Por quê? Porque uma das características dos termofixos é queimarem antes de sofrerem fusão ou de amolecerem. Por isso que eu não posso remodelá-los. Eu não sentia assim dessa questão. Pneu. Pneu é uma borracha vulcanizada que é um exemplo de um termofixo ou um termorrígido. Se você não mais usar um pneu, infelizmente você não tem como reciclá-lo. Se você aquecer um pneu, você vai perceber que ele vai entrar em combustão, vai queimar, vai liberar uma fumaça preta que tem enxofre, mas ele não vai ficar molenga para você dar um novo formato. Então, termoplásticos são recicláveis, termofixos são não recicláveis, vão direto para o aterro sanitário. Por isso que existe, por exemplo, a coleta seletiva de lixo. Te liga, pré-calouro. O que é um termoplástico? Eu quero que você entenda que essa linhazinha, parece um macarrãozinho aí, essa linhazinha é uma cadeia de um polímero. Aí embaixo eu tenho uma outra cadeia de polímero. Eu quero que você entenda que essas cadeias são moléculas. Essas moléculas elas podem interagir umas com as outras. Tranquilo? Eu aí fiz até 3 linhas tracejadas. As interações que os termoplásticos, as cadeias poliméricas
superior e inferior, por exemplo, dos termoplásticos, elas interagem umas com as outras apenas por ligações intermoleculares, ou seja, interações intermoleculares. Ponto de hidrogênio, dipolo permanente ou até mesmo a dipolo induzido. Tranquilo? Por isso que quando eu os aqueço, eu vou quebrar essas forças intermoleculares, afrouxo, faço um resfriamento, elas voltam para o lugar e são refeitas as interações intermoleculares. Mas se eu pegar um termofixo, eu vou observar que a cadeia polimérica de cima e a cadeia polimérica de baixo, elas não estão interagindo apenas por interações intermoleculares. Também tem, mas elas estão interagindo, essas linhas mais escuras que eu coloquei, ligando a cadeia de cima com a de baixo, isso daí nada mais são do que ligações químicas propriamente ditas. Sim, ligações. E fica a dica, ITA, IME ou ENEM. Essa ligação que segura uma cadeia a outra são chamadas de ligações cruzadas. Então, se a questão disser para você que o polímero apresenta ligações cruzadas, ele é um termofixo. Eu não entendi. Se eu aquecer um termofixo, pode ser que eu quebre as ligações químicas entre as cadeias poliméricas. Só que quando eu resfrio, essas ligações químicas não são refeitas. Então, não tem como eu reutilizá-lo. Ou melhor dizendo, não tenho como reciclá-lo. Eu posso reutilizar, mas não posso reciclar. Fica a dica, termoplástico, você quebra, enfraquece as pontes de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, e nos termofixos, mesmo que você enfraqueça as forças intermoleculares, que também existem, o problema é que tem ligação química aí. E se você as quebrar, tchau polímero. Ligações cruzadas, como eu acabei de falar. Essas ligações cruzadas nada mais são do que ligações covalentes. E essas ligações covalentes seguram as cadeias poliméricas umas às outras. Fique ligado. Eu posso ter um polímero linear. Veja o que é um polímero linear. É um polímero que cada linha dessa, cada risca, é como se fosse uma cadeia polimérica. A cadeia de um polímero, a estrutura, a parte da molécula. Percebam que essas linhas, que são cadeias poliméricas, elas não estão interligadas umas às outras. Então, a cadeia é linear. Mas eu posso ter polímeros ramificados. Perceba que essa cadeia polimérica, ela tem essas ramificações, essas linhas. Mas em momento algum, nenhuma dessas linhas estão presas umas às outras. Então, se eu tenho uma cadeia normal ou se eu tenho uma cadeia ramificada, eu tenho que tomar cuidado. Se a minha cadeia é ramificada, se as ramificações não prenderem umas às outras, tal como esse aqui que eu vou mostrar, perceba que eu tenho a cadeia polimérica de cima ligada, presa à cadeia polimérica de baixo e ela se liga à de baixo dela. Ou seja, eu posso chamar todos os dois primeiros, o linear e o ramificado, eu posso colocá-los em um único grupo, que é chamado de polímeros lineares. O que seriam os polímeros lineares? Seriam aqueles que a cadeia é normal ou que a cadeia é ramificada, desde que as ramificações não prendam uma cadeia a outra. Ou eu posso simplesmente chamar de polímeros com ligações cruzadas ou grafitizados ou tridimensionais, aqueles que são dotados de uma cadeia polimérica presa a outra através de ligações químicas propriamente ditas. Então, todo polímero que tem ligação cruzada tem ramificação, mas nem toda ramificação vai dar origem a um de ligação cruzada, porque se a ramificação não prender uma cadeia a outra, ele não pode ser chamado de um polímero grafitizado ou tridimensional. Tem que prender uma cadeia a outra, tranquilo? Contratado. Então, entre o termoplástico e o termofixo, qual pega fogo? Os dois, tanto o termoplástico quanto o termofixo. A diferença é que os termoplásticos, que são recicláveis, eles amolecem antes de entrar em combustão. Mas já os termofixos, eles vão aquecendo sem amolecer até entrar em combustão. Você não tem a oportunidade de remodelá-los, tranquilo? Só para finalizar nossa aula, deixa eu falar um pouquinho da tal da borracha natural. A borracha natural, que é extraída, o látex, que é extraído daquela árvore, a Hevea brasiliensis, aquele látex ali, aquela borracha natural, ela tem um problema com variação de temperatura. Quando a temperatura é muito baixa, ela fica quebradiça e seca. Quando a temperatura é muito alta, ela fica pegajosa, fica molenga. E o que é que eu faço? Eu pego essa borracha natural e graças a um cara chamado Charles Goodyear Boano, ele fez um processo chamado de vulcanização. Por que o nome é vulcanização? Porque com auxílio de calor, eu vou adicionar quantidades adequadas de enxofre para fazer com que essa borracha natural ela se torne vulcanizada. Qual é a vantagem? A borracha natural ela é termoplástica.
Já a borracha vulcanizada, eu faço com que as cadeias poliméricas fiquem presas umas às outras. Quando essas cadeias poliméricas estão presas, eu posso eu posso esticá-las, que depois que eu solto, elas voltam para o local de origem. O que quer dizer isso, Éder? Elas são elastômeros. Éder, é qualquer quantidade de enxofre? Não. São quantidades entre 2% e 30%. Para você que vai fazer prova do ITA e do IME, te liga que quanto mais próximo de 30% eu estiver, 29, 28, 29%, eu vou ter uma borracha chamada de ebonite. Já para que eu tenha essa borracha, tal como pneu de carro e de moto, a porcentagem de carbono, de enxofre tem que estar entre 2% e 8%. Você que vai fazer o Enem, é muito improvável que ele cobre a quantidade, mas é provável que ele diga que não são quaisquer quantidades de enxofre, mas quantidades o quê? Adequadas. Então aqui eu tenho a ideia, ó, você está vendo essa estrutura de cima, eu tenho um polímero que está dentro de um colchete. Perceba que o polímero aí tem ligações duplas carbono-carbono, tranquilo? Quando o polímero tiver ligação dupla carbono-carbono, olha o que eu estou dizendo, quando o polímero tiver ligação dupla carbono-carbono, esse que está dentro do colchete, ele é um elastômero. O que é um elastômero? É um polímero que pode dar origem a uma, digamos, a uma estrutura elástica. Veja que eu estou aí combinando com S8. Perceba agora, ó, que eu tenho uma cadeia polimérica e essa cadeia polimérica se liga a de baixo através de ligações com enxofre. Cuidado com o português aqui. Ele pode dizer que as cadeias poliméricas estão interligadas através de pontes de enxofre. Sim, tranquilo. Mas você percebe que as ligações, por exemplo, eu tenho ligação com 2 enxofres e eu tenho ligações com 3 enxofres. Essas com 2 enxofres são chamadas pontes bisulfeto ou disulfeto. Não é de, é disulfeto, tranquilo? Sejam 2 enxofres ou 3, tanto faz. Elas estão presas. Quando eu as puxo, ó, eu puxo e essas ligações de enxofre elas seguram sem quebrar até um limite. Quando eu solto, ela volta para o lugar de origem, as propriedades elásticas. Então quero que você entenda que essa estrutura que está ligada diretamente à outra, isso aí é chamada de uma molécula tridimensional. No momento que eu vulcanizo, eu transformo a borracha em uma borracha vulcanizada que agora é termofixa, termorrígida. Infelizmente, eu não a reciclo. Por quê? Porque eu prendi as cadeias poliméricas através de pontes de enxofre, com ligações covalentes. Tranquilo? Observação final. Polímeros lineares, eles crescem numa única direção. Por exemplo, aqui eu tenho exemplo de um polímero que está dentro de um colchete. Perceba que a ligação está saindo para a direita e para a esquerda. Ele está dizendo que o polímero só cresce na horizontal. Então, polímero linear. Mas eu posso ter um polímero que ele tem ramificação, veja aí o benzeno, mas você está percebendo que as ligações elas saem dentro do colchete, ó, na direita e na esquerda. Então quer dizer que essas ligações elas continuam na horizontal. Então, seja cadeia normal ou cadeia ramificada, eles podem ser polímeros lineares, porque crescem em uma única direção. Mas eu posso ter os tridimensionais, que eu já te mostro. Podem apresentar ramificações e esses caras aí são termoplásticos, porque eu não estou vendo nenhuma cadeia presa à outra. Mas eu posso ter os tridimensionais, que crescem em todas as direções. Exemplo que eu te mostrei no slide anterior, há 2 slides anteriores, esse compostozinho aqui dá origem à borracha vulcanizada. E você lembra que a borracha vulcanizada ela cresce na horizontal, para cima e para baixo, através com ligações de enxofre. Então, a vulcanização da borracha aumenta a sua resistência e torna-a um termofixo. Tranquilo? Na nossa próxima aula, na parte 2 do vídeo, não hoje, mas na próxima semana, nós vamos ter os tipos de polimerização, por adição e por condensação. Beleza? Eu agradeço se você pôde ficar até o final desse vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe. Vamos rumo aos 1.500, ou melhor dizendo, aos 2.000 inscritos aqui no nosso canal. Então vamos em frente. Opa, que atrás vem concorrente. Mas lembre, aqui embaixo eu vou deixar o link para você fazer o joguinho dos polímeros. Massa, até mais!